Espiritismo recomenda cuidar do corpo e da alma. Como a doutrina espírita explica os sofrimentos de Jesus. É verdade que Jesus condenou a riqueza e incentivou a pobreza? Por que é tão fácil fazer o mal e tão difícil praticar o bem? Estudando o Livro dos Espíritos, a criação do mundo. O Zid Garça elegeu sua nova diretoria. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 31 minutos em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo aos seus amigos e familiares. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. www.uniradio.com.br. Repetindo o site www.uniradio.com.br. Atenção, além de você acompanhar o programa ao vivo pela Unirádio, você ainda pode ouvir Momento Espírita a qualquer momento pelo Facebook e também pelo YouTube, buscando por Caminho de Damasco, Garça. Obrigada pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. E você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode usar a internet e nos mandar seu recado em qualquer horário. E atenção para o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número do WhatsApp para você se comunicar conosco a qualquer momento é o 997-512397 da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1725, Garça, ou nos trazer pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. Preste atenção ao livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Apostilas da Vida é uma obra de André Luiz, recebida por Francisco Cândido Xavier, e trata-se de uma seleção de mensagens de esclarecimento e reconforto para o nosso dia a dia. Apostilas da Vida é uma publicação do ID, é o Instituto de Difusão Espírita de Araras, e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. No domingo passado, ganhou o livro a ouvinte Flávia Bellini. Ligue para o telefone fixo 3471-0700 aqui da Unirádio ou para os seguintes celulares: da Vivo 997-512397 ou para o celular da TIM, que é o 981-792405 até o meio-dia, e concorra a um exemplar do livro Apostilas da Vida. Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo 997-512397. Participe do programa. Mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Lembre-se, o novo e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E esta é a edição número 2034 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Benê Varonelli é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação Juliana e Cláudio. Participações Marco Antônio, Luiz Eduardo, Mariana e Sônia. Secretaria Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz.
Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. Ninguém quer e tampouco aprecia ficar doente. Pelo contrário, a doença é desconfortável e frequentemente causa dor e sofrimento. No entanto, ela é uma contingência da vida, é inerente à condição do ser vivo. Ela faz parte de nossa experiência na Terra. Todo ser vivo fica doente e morre. Todavia, a doutrina espírita, que tem uma visão mais ampla da vida, porque busca a causa espiritual em tudo, não vê a doença apenas como mal. Ela tem um valor incalculável para a evolução, tanto para a evolução do corpo, como para a evolução do espírito, pois a doença nos obriga a buscar o caminho da cura, que é um caminho para o nosso crescimento espiritual. Recentemente, um especialista na área da ortopedia publicou uma matéria de estudo, onde afirma que uma das causas que estão concorrendo para as dores de coluna, que se generalizou no mundo, é o fato de o esqueleto humano estar se modificando por força do processo evolutivo. Certamente, para adaptar-se ao estilo da vida moderna. A mente humana também experimenta uma série de problemas por força dessa adaptação. Mas isso não quer dizer absolutamente que devemos procurar ou provocar a doença. Pelo contrário, tudo devemos fazer para evitá-la e nessa busca para prevenir a doença crescemos. Portanto, a doença é capaz de nos ensinar de dois modos: quando buscamos meios de evitá-la e quando buscamos os instrumentos de cura. Um mal que vem afligindo o mundo desde o século passado é a chamada depressão emocional, um estado mental de profunda entrega, quando nossas forças morais parecem ter se esvaído. Vivemos de algumas décadas para cá num cenário de profundas transformações sociais que nos afetam profundamente, obrigando-nos a rápidas adaptações, quase sempre voltadas apenas para os interesses da vida material, para os objetivos imediatos, dando pouco ou nenhum espaço para o cultivo da nossa espiritualidade. No entanto, todos precisamos de Deus, todos precisamos cultivar os valores do Espírito. Mais do que isso, todos precisamos buscar nossa mudança interior com base na fé em Deus e na certeza de nosso futuro espiritual para suportar o peso das exigências de uma sociedade em rápida transformação. Como nem sempre conseguimos adaptar o espírito às transformações da sociedade, facilmente caímos num vazio existencial, chegando a duvidar de Deus e de nós mesmos. Maria Dolores, num poema transmitido através do Chico Xavier com este nome, Depressão, lembra que devemos cuidar da saúde da alma e fazer algo pela nossa paz íntima, considerando que a melhor forma de exercitar a alma é conviver bem com aqueles que estão ao nosso lado, ou seja, com o nosso próximo. Ninguém vive sozinho. E a depressão, quando atinge seu estado mais agudo, nos dá a impressão de que estamos sós, isolados de tudo e de todos. É a exacerbação do egocentrismo, ou com a minha inutilidade e nada mais. É quando nos fechamos dentro de nós mesmos, talvez como meio de nos defender de tudo que vem de fora, e de tal forma que perdemos totalmente a comunicação com a vida exterior. Maria Dolores sugere como prevenção que nos aproximemos daqueles que mais precisam de nós, para sentirmos a nossa utilidade e a nossa importância nos planos de Deus. Conta-se que numa das reuniões com Chico Xavier, à sombra do abacateiro, quando se falava sobre o Evangelho em determinado momento, Chico deixou escapar um sentimento que lhe trazia apreensão. Ele disse que se preocupava com o que poderia encontrar além da morte, a que os presentes logo reagiram dizendo: "Mas Chico, você não precisa se preocupar com isso. Você é um homem bom, só faz caridade. É o que fez a vida toda." No entanto, Chico logo se explicou dizendo: "Fazer o bem é apenas uma ferramenta para me ajudar a me tornar melhor do que sou. Será que eu estou me tornando melhor? Será que eu estou sendo bom para mim mesmo?" A mensagem é para todos. A mudança interior de que todos necessitamos e que realmente pode nos transformar por dentro para nos tornar melhores, não é propriamente o que fazemos, mas em que nos tornamos a partir do bem que fazemos.
Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece muito o programa. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira participação de hoje. É a pergunta formulada pelo Cristiano da cidade de Veracruz. No livro Ação e Reação, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 19, encontramos a seguinte frase: a dor é o ingrediente mais importante na economia da vida em expansão. O ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente para desenvolver os próprios órgãos. Sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Pergunto: a expressão dor-evolução explicaria os ensinamentos de Jesus? Como entender, então, os sofrimentos de Jesus pela lei de ação e reação? Jesus continua progredindo espiritualmente? Ao falar do sofrimento decorrente da lei de ação e reação, Cristiano, você certamente está se referindo à expiação. Ora, expiação é sofrimento que advém dos erros cometidos, principalmente no campo moral. Logo, não é possível que Jesus, sendo um espírito puro, esteja ainda dependendo da expiação para evoluir. Trata-se de um espírito que há muito já ultrapassara essa etapa e, portanto, não estava mais sujeito a ela quando reencarnou na Terra. Expiação é para nós, espíritos muito distantes da perfeição ainda, que ainda não entenderam o porquê da lei de Deus. É por isso que vivemos num mundo de provas e expiações, pois o mal e a ignorância espiritual aqui predominam, tanto em cada um de nós como na coletividade. Jesus é de uma elevação tal que precisou fazer um grande esforço, um sacrifício mesmo, para dar um impulso à evolução da humanidade. Diferentemente de nós, ele veio em missão. Missão aqui no sentido de uma tarefa extraordinária. Jesus foi o maior missionário da humanidade, que veio ao mundo em missão de paz. Sua principal meta, o amor. O sofrimento dele não decorreu de expiação e nem de provas, pois, como dissemos, essas etapas já tinham sido ultrapassadas por ele. O missionário é o espírito que voluntariamente vem a serviço do bem, submetendo-se às maiores dificuldades e a toda sorte de sacrifício, pois toda missão é espinhosa e difícil. Logo, ele veio como um mestre. A expiação, contudo, é própria dos aprendizes. Quanto à chamada dor-evolução, de que fala André Luiz, trata-se dos sofrimentos que decorrem da transformação do espírito. Evolução, na verdade, é aperfeiçoamento, e para se afeiçoar são necessárias as mudanças, as transformações. É o que acontece com os espíritos que fazem parte desse processo de transformação. A dor-evolução não é expiação, não é prova e tampouco não é missão. É a dor decorrente da necessidade de evoluir. Veja o caso da criança, que após 1 ano de vida está pronta para aprender a andar. Antes, ela se arrastava. Agora se põe de pé. Depois, já é capaz de dar os primeiros passos. Cada uma dessas fases é sofrida, porque ela está aprendendo. O auge desse sofrimento é quando a criança começa a dar os primeiros passos.
expectativa, insegurança e medo. Mas ela precisa se arriscar. Várias vezes perde o equilíbrio, de outras cai, chora, fica ansiosa, mas logo depois se levanta para tentar de novo. É um processo sofrido. Mas isso é evolução. Tudo em nossa vida é assim. Cada etapa é um desafio, cada desafio uma expectativa, ora uma alegria, ora uma frustração. Mas tudo isso vai ser compensador. Logo essa criança estará andando e mais tarde correndo. Veja, portanto, o que é a dor evolução. É esse processo de experiências, tentativas, erros e acertos pelo qual todos passamos ao longo das encarnações. Você pergunta se podemos aplicar a dor evolução a Jesus. Sim, podemos aplicar, porque toda experiência do espírito, seja em que fase de desenvolvimento ele se encontra, vai contribuir para um avanço na sua caminhada evolutiva. Embora Jesus tenha sido classificado por Kardec como espírito puro, não temos dúvidas de que, ao encerrar aquela missão na Terra, ele já se encontrava numa condição espiritual ainda mais elevada. E comentando sobre uma citação que fizemos no programa, a Maria Lúcia do Labianópolis faz a seguinte solicitação. Gostaria de entender a fala de Jesus ao homem rico que o procurou, quando disse, vende tudo o que tem, dê aos pobres e siga-me. Acho que foi essa frase que leva muita gente a se isolar do mundo, como os eremitas que foram morar no deserto, porque é impossível viver neste mundo sem nada, e além disso, aqueles que têm pouco ou nada podem dar a quem precisa. Primeiramente, precisamos entender que a fala usada por Jesus é cheia de figuras de linguagem ou comparações. Muito comum nas suas afirmações, as metáforas e alegorias, como por exemplo quando ele diz, eu sou a luz do mundo, referindo-se aos seus ensinamentos. Ou então, este é o meu corpo, mostrando o pão, este é o meu sangue, mostrando o vinho. Esta forma de ensinar era comum na época, pois tornava seu ensino mais concreto e facilitava a memorização dos ouvintes. Um outro aspecto que ressalta na sua forma de falar é o uso de figuras fortes, figuras de impacto, chegando ao exagero e que servem para chamar a atenção dos ouvintes e provocar questionamentos, admiração e até contestações. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos os que fazem a vontade de meu Pai. Pai aqui é Deus, também uma figura de linguagem, para que seus ouvintes aprendessem por comparação entre Pai Celestial e Pai Humano. Na passagem do homem rico, a quem Jesus recomendou vendesse o que tinha e desse aos pobres, também precisamos buscar o sentido mais profundo dos seus ensinamentos. Ao que tudo indica, ele estava testando o homem quanto à sua capacidade de se desapegar dos bens terrenos, pois, sendo rico, com certeza sempre colocava os interesses econômicos acima de tudo. Neste caso, Jesus quis mostrar que acima dos bens materiais estão os bens espirituais. Hoje em dia, nenhum de nós faria o que Jesus propôs. Primeiro, porque não estamos vivendo no seu tempo e tampouco numa missão de tamanha envergadura espiritual como a dele e de seus apóstolos. Em segundo lugar, conforme sustenta Kardec, a vida era extremamente simples e, portanto, era possível a pessoa viver com tão pouco ou quase nada, principalmente quando se entregava a uma missão espiritual. Por último, porque já é possível agir com caridade, com benevolência, indulgência e perdão, sem abrir mão do mínimo necessário. A grande lição que Jesus quis transmitir naquela ocasião foi, portanto, a do desapego aos bens materiais. E isso é perfeitamente válido, seja naquela época, seja hoje em dia.
Embora a sociedade nos empurre cada vez mais para um regime consumista, onde ter é mais importante que ser, onde as pessoas mais consideradas são as que têm mais posses, para vivenciar o espírito da caridade, temos que colocar o interesse espiritual acima do interesse material, as pessoas acima das coisas, o interesse social acima do interesse pessoal. O capitalismo que hoje vivemos não impede que o poder econômico se coloque a serviço do bem social. Ou seja, aquele que mais tem, que sabe administrar seus bens com responsabilidade, além de contribuir para o progresso da sociedade, pode muito bem atuar em regime de cooperação com as classes menos favorecidas, impedindo a pobreza e a miséria. O problema da ambição desenfreada e da ganância está no homem, que precisa descobrir a felicidade, não propriamente no prazer de possuir muitos bens e de ostentar poder, mas no de ser útil e colaborar para a felicidade de todos. Assim, quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele está se referindo à dificuldade que os gananciosos têm em se libertar da escravidão da riqueza, pois enquanto permanecem vivendo para ela e em função dela, não conseguem se livrar da condenação da consciência culpada, o que equivale a dizer que não podem ser felizes com seu egoísmo e com seu orgulho. E atenção ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 34710700 ou pelos celulares da Vivo 997 51 23 97 ou da TIM 981 79 2405. Lembre-se, pelo telefone da Vivo 997 51 23 97, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe. E discutíamos na reunião de estudo a questão do bem e do mal, o que levou um dos participantes a questionar o seguinte: acredito que as pessoas, de um modo geral, querem ser boas. Acho que ninguém quer ser mal, porque o mal não está em nós. Quando praticamos o mal, não nos sentimos bem. Mas uma coisa é querer, a outra é poder. Por que será que temos tanta dificuldade em nos melhorar? É por causa de nossa condição evolutiva que não estamos conseguindo ir além disso? Também é, mas não é só por isso. O atleta que vai para a Olimpíada não pode ficar pensando que atingiu o máximo. Ele precisa se superar, dar mais do que deu na última prova, mesmo que seja 1 milímetro a mais. Quanto mais ele se conhecer, quanto mais souber de si mesmo, principalmente os erros e as dificuldades que encontra na realização da prova, mais condições terá para melhorar seu desempenho. Desse modo, ele sempre vai ser capaz de obter 1 milímetro a mais, e isso já é superação. O que alimenta o espírito esportivo é o de sempre se superar. Esta necessidade é prioritária e urgente. Ela é mais importante do que simplesmente querer superar os outros. O maior desafio sempre foi o de superar-se a si mesmo. Se nos convencermos de que já demos o que tínhamos que dar, não vamos sair do lugar. E isso acontece principalmente em nossa vida moral, em nossa vida de relações. Jesus tentou estimular o homem nesse sentido, para que ele sempre pudesse fazer algo de especial. Se vós amais apenas os que vos amam, que fazeis nisso de especial? Disse o Mestre. Logo, a próxima meta é a mais importante e devemos olhar para ela, não apenas com vontade de atingi-la, mas com espírito de luta. É comum as pessoas se aproximarem do centro espírita, por exemplo, com certo entusiasmo ao tomarem contato com os primeiros ensinamentos da doutrina.
Inicialmente ficam deslumbradas com as novas verdades que o Espiritismo lhes traz e se dispõem a estudar mais, a aprender mais e a começar a pôr em prática o que vêm aprendendo. Algumas traçam metas até muito arrojadas, dizendo que vão fazer isso ou aquilo, que querem participar desta ou daquela atividade social, etc. No entanto, após esse arroubo inicial, elas acabam se acomodando de novo à situação anterior e parece não estarem mais seguras daquilo que inicialmente diziam acreditar. Não propriamente com a doutrina, mas inseguras consigo mesmas. As forças que de repente eclodiram de seu espírito, com uma vontade ardente de se libertar de suas mazelas, tendem a retornar à inércia inicial e elas acabam perdendo o entusiasmo e se rendendo à acomodação. Evidentemente, a doutrina espírita, seguindo os passos de Jesus, afirma que a única maneira de aprendermos a ser bons é fazendo o bem. Por mais que saibamos das boas regras de conduta, por mais que admiremos a doutrina do amor ao próximo que Jesus ensinou, isso tudo perde o sabor quando não estamos dispostos a dar um pouco mais de nós mesmos em matéria de esforço e até de sacrifício, se necessário. Nada de bom se consegue com sonhos ou com facilidades. E isso acontece em todos os campos da atividade humana com relação ao comportamento das pessoas. A prática do bem é um exercício indispensável para nos mudar por dentro. Nós só aprendemos fraternidade exercitando boas ações em relação ao próximo. Só aprendemos tolerância nos esforçando para suportar as pessoas que nos irritam. Só desenvolvemos paciência acostumando a desenvolver em nós a capacidade de esperar. Só aprendemos indulgência começando por apreciar as qualidades das pessoas. Só desenvolvemos capacidade de trabalho nos dedicando inicialmente aos pequenos serviços, e assim por diante. Desse modo, a conquista de algo pressupõe sempre um pouco de esforço ou de sacrifício a mais. A verdade é que somos espíritos perfectíveis, ou seja, todos podemos nos aperfeiçoar sempre, num ou noutro sentido, porque existimos para isso. E foi por essa razão que Jesus tão judiciosamente afirmou: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 3471-0700. Celulares: da Vivo 997-51-2397 e o da TIM, que é o 981-792405. E temos também o WhatsApp que você pode utilizar, 997-51-2397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, formação dos mundos.
Com a desencarnação do físico inglês Stephen Hawking na semana passada, a imprensa noticiou que o destacado cientista havia formulado uma teoria segundo a qual existem muitos e não apenas um único universo, como se costuma pensar. Logo, a ser verdade o que pensa Hawking, nós temos um multi-universo e não um universo. Essa ideia, na verdade, não é nova. Ela vem sendo trabalhada e crescendo na concepção de vários estudiosos da cosmologia, numa demonstração de que conhecemos muito pouco ou quase nada da criação. Provavelmente, como dizia o professor Herculano Pires, como espíritos em evolução habitantes do planeta Terra, somos como a criança que, na escola, mal desperta para as primeiras letras, quando tem todo um futuro de conhecimento pela frente. Sempre houve uma grande curiosidade para se saber o princípio e a finalidade de tudo que existe. A Bíblia e muitos outros textos sagrados, tentando desvendar o mistério da criação, demonstram esse anseio de se conhecer mais a respeito de nossa origem e de nosso destino. A questão 37 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Resposta: sem dúvida que ele, o universo, não pôde fazer-se a si mesmo. E se fosse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. O Espiritismo assim acredita no poder criador de Deus. Embora a ideia de Deus ainda está muito longe de ser compreendida por nossa limitada inteligência, deduzimos por argumentos filosóficos que Deus, sendo a perfeição, pode tudo, e com esse poder deu origem a tudo que existe, criando leis que regulam todo o processo de evolução. Todavia, devemos considerar que as informações dadas pelos espíritos a Kardec se limitavam aos conhecimentos daquela época, 160 anos atrás, de modo que eles pouco disseram a respeito, limitando-se a afirmar que o homem só desvendaria do mundo a verdade que está ao seu alcance, conforme seu nível evolutivo. Neste capítulo 3, eles tratam da formação do planeta Terra, do aparecimento dos seres vivos, do surgimento da espécie humana, da formação das diferentes raças e, logo depois, da pluralidade dos mundos habitados. Evidentemente, o Espiritismo vê no relato do Gênese bíblico sobre a criação do mundo e do homem uma alegoria, sujeita à interpretação, que pode muito bem ser absorvida por descobertas científicas da atualidade, pois se trata de narrativas vazadas em termos simbólicos. Vamos continuar esse tema no próximo domingo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora ou do Centro Espírita Caminho de Damasco. E aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando os comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Portanto, anote nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente seu recado. E chegou o Momento Meimei, hoje com a participação do Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Talvez ainda dependamos de um grande esforço para entender por que as grandes almas, como Francisco de Assis, por exemplo, sentem-se plenamente felizes quando se dedicam ao bem-estar dos outros. Essa é uma característica de homens e mulheres que ao longo da história vem demonstrando imenso amor pelo próximo, dedicando a própria vida a uma causa humanitária. Era justamente disso que Jesus falava e a grande maioria não acreditava. É claro que no tempo de Jesus, a humanidade era mais atrasada, até porque atualmente sabemos existir em todo o mundo uma quantidade significativa de trabalho por uma causa nobre e muitas inspiradas em Jesus. Há 2000 anos atrás,
Jesus já divisava o futuro da humanidade e empenhava-se para que o homem chegasse o quanto antes a esse estágio avançado de espiritualidade. Ele condicionava a felicidade à prática do bem. Bem-aventurados os puros de coração, porque deles é o reino dos céus. Nesse sentido, o Dalai Lama, líder budista e um homem de sentimentos humanitários, num de seus pronunciamentos afirmou: o pensamento egocêntrico demais é fonte de sofrimento. E acrescentou: uma preocupação compassiva pelo bem-estar dos outros é fonte de felicidade. Pensamento egocêntrico é o que gira em torno de si mesmo. É quando a atenção da pessoa fica de tal forma concentrada nela mesma, que ela não consegue perceber mais ninguém. E nesse momento, tudo que percebe em si, seus desejos e principalmente seus problemas, adquire uma dimensão tão grande que se torna insuportável. Mas quando ela sai de si mesma e vê o outro que precisa de sua ajuda, no afã de ser útil para fazê-lo feliz, experimenta indizível sensação de paz interior e suas dores se tornam pequenas. Prezado ouvinte, o Lar Meimei é um departamento do Centro Espírita Caminho de Damasco de assistência e apoio à família. Está localizado na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285, em frente à Praça Tancredo Neves, com acesso pelo portão lateral da Rua 7 de Setembro. Atende as pessoas que vão tomar sopa segundas e quintas-feiras, inclusive a moradores de rua, e famílias que buscam a cesta de alimentos uma vez por mês. Há também atendimento médico, palestras mensais por profissionais de diversas áreas, grupos de reflexão, atendimentos de necessidades eventuais como enxoval para bebês e outros. O prédio do Lar Meimei encontra-se em reforma para melhor atender às suas finalidades. Ali funciona um grupo de AA, Alcoólicos Anônimos, e atividades ligadas ao movimento espírita, como o curso de Espiritismo e evangelização infantil para crianças de famílias espíritas. Mesmo assim, o atendimento prestado às famílias necessitadas não tem conotação religiosa, dirige-se a toda pessoa de qualquer religião. O Meimei não mantém convênios com órgãos públicos, dependendo apenas e tão somente de doações, contribuições diversas, bazar da pechincha às sextas-feiras à tarde e venda de produtos de artesanato, doces e salgados. Caro ouvinte, o Meimei está aberto a qualquer tipo de doação, inclusive de produtos usados, seja para doação ou para venda no bazar da pechincha. Contate o Lar Meimei nos dias úteis pelo telefone 3471-0604 e fale com Enio ou Dolores. Desde já, o Lar Meimei agradece as colaborações. As atividades no Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, temos sessões de aplicação de passes às 18 horas para os adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. O Caminho de Damasco também oferece ao público em geral o serviço de atendimento fraterno. Trata-se de atendimento pessoal às pessoas que precisam conversar sobre seus problemas ou apresentar suas dúvidas. Esse atendimento funciona durante toda a semana a partir do horário do passe. E amanhã, segunda-feira, às 20 horas, no Caminho de Damasco, estudo do tema Maneiras de Orar, a prece segundo o Espiritismo, com Ademir Bardella. Na quinta-feira, prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, leitura em grupo e discussão em torno da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu. Na terça-feira, o estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, o grupo de estudo de Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos de Allan Kardec e do livro Nosso Lar de André Luiz. Ambas as reuniões abertas ao público têm início às 19h30. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado, a partir das 14 horas, no Lar Meimei.
As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderly trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, com os adolescentes até 14 anos. As reuniões da Mocidade Espírita acontecem todo sábado, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, número 597. Vamos ouvir o convite aos pais, feito pela Mariana, uma das evangelizadoras. Bom dia, caros ouvintes. Hoje venho aqui trazer a todos vocês um convite muito especial. Convidamos todos vocês, seus filhos e netos, para conhecer nosso trabalho de evangelização. Todos os sábados, alguns de nós nos reunimos no Lar Meimei, na Avenida Labiano da Costa Machado, 1285, no antigo Lar das Crianças, das 14 às 15 horas, para estudar um pouco de tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Enquanto as crianças ficam com os evangelizadores, divididas em turmas por faixas etárias, os pais, avós e quem mais quiser também podem assistir explanações acerca dos ensinamentos de Jesus, realizadas com muita dedicação pelo nosso amigo Tiago. Se você acha importante que as crianças conheçam Jesus e seus ensinamentos, aprendam a respeitar os outros, aprendam a se autoconhecer, a serem adultos proativos e que tenham condições de contribuir para o futuro do nosso país, venham conhecer nosso trabalho. Em ambientes descontraídos, com linguagem apropriada para cada faixa etária, todos que lá comparecem poderão aprender muito e contribuir para a formação de seres humanos mais conscientes de si e do próprio mundo. Venham todos os sábados, das 14 às 15 horas, no Lar Meimei. Muito obrigada. Para quem quer conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei também aos sábados e neste mesmo horário, às 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para os adultos, que é ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. E atenção ouvinte, ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash 5 Minutos com Você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. Rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, às 14 horas, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes e elucidativas cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. A Biblioteca do Centro aguarda a sua visita. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, continua à sua disposição para atendê-lo gratuitamente. E lá você tem acesso a uma grande quantidade de livros espíritas e espiritualistas, inclusive os romances, CDs, DVDs com palestras e filmes, e você pode levá-los emprestados para ver tranquilamente em sua casa. Será muito bem atendido pelo casal Sônia e Augusto, que estão lá todos os dias da semana a partir das 17h30 até as 20 horas. E como todo domingo, a Sônia nos traz uma mensagem da semana. Bom dia, amigos e leitores. Nossa biblioteca possui um acervo muito diversificado, com temas dos mais variados. E hoje apresentamos a vocês o romance Viver Sempre Vale a Pena, de Célia Xavier de Camargo, ditado por Eduardo, editora Boa Nova. Este romance irá tocar muitas pessoas. Pode ser você, um familiar, um amigo, mas que com certeza irá fazer vocês pensarem no sentido da vida. Por que certas pessoas desenvolvem a ideia do suicídio? O que as leva a um profundo desinteresse pela existência que não vislumbrar outra saída, senão a fuga aos compromissos assumidos? O que há por detrás desse insano propósito, nem sempre visível aos olhos humanos?
O que pode ser feito para ajudá-las? Preocupados com essas questões, um grupo de jovens domiciliados na cidade espiritual Céu Azul se propôs a trabalhar ativamente no auxílio a irmãos encarnados com tendências à autodestruição. O livro emocionante Relato de Eduardo reúne casos verídicos ocorridos em várias localidades e com pessoas de diferentes classes sociais. Viver sempre vale a pena traduz com fidelidade, em linguagem acessível, os dramas vivenciados por almas em desalinho, mostrando o trabalho dos benfeitores espirituais desde a investigação da origem dos problemas até a aplicação da terapêutica adequada. A narrativa constitui, enfim, um estudo de casos que emociona, instrui, consola, revelando ao mesmo tempo que jamais ficamos desamparados pela misericórdia divina, graças à ação nobilitante de seus mensageiros e de parentes e amigos que na espiritualidade se preocupam conosco. O tema é delicado, mas pode ser a porta para que os conflitos de ideias, pensamentos, posições venham a encontrar novas possibilidades de entendimento e sentir o quanto cada um de nós é importante neste universo tão grande, com a certeza de que nunca estamos ou ficaremos sós, pois somos todos filhos de Deus. Basta que tenhamos forças para enfrentar os desafios e ter a certeza de que viver sempre vale a pena. Até domingo próximo. Palestra no CFEAC, amanhã à noite. Como toda segunda-feira, o CFEAC de Vila Araceli estará realizando na noite de amanhã, segunda-feira, mais uma palestra pública para a qual você está convidado. Desta feita, falará a expositora Luciana Pfeiffer sobre o tema Gratidão. USE de Garça tem nova diretoria. Foi eleita a nova comissão executiva da USE Intermunicipal de Garça em assembleia realizada no domingo passado. A nova diretoria da USE para o próximo triênio 2018-2021 passa a ter a seguinte constituição: presidente Vitor Daniel Berno, vice-presidente Dalva Ferreira, primeiro secretário José Benevides Cavalcante, segundo secretário Dirce Fagundes, primeiro tesoureiro João Gonçalves, segundo tesoureiro Guilherme Martins. E passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro Apostilas da Vida, do Espírito André Luiz, que anunciamos no início desta edição. E o livro sai para a ouvinte residente na rua Maceió, número 505, Eide Roque. Parabéns, Eide Roque. Venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio. Até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continuem acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta edição. Para encerrarmos, uma mensagem na voz de Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé
e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.